E aí, gente, hoje vamos para uma gravação com um cara que é expert na área de pintura eletrostática. Marcos Soares aí, nosso coach eletrostático, mais de 30 anos atuando no setor eletrostático. São alguns problemas resolvidos aí, né, Marcos? Nem Muitos. todos, né? Mas hoje vamos transbordar aqui. Eu tenho aí uma certa experiência no setor eletrostático também, mas você no campo ali resolvendo problema aí visitando fábricas e solucionando grandes desafios. Se apresente, Marcos. Pô, pessoal, sou o Marcos, né? Como o Misael mesmo falou, a gente trabalha aí no setor de pintura eletrostática há mais de 30 anos. E nesses 30 anos a gente desenvolveu algumas coisas, aprendemos, apoiamos e ensinamos algumas coisas também aí na parte da pintura eletrostática. Pai do Giovanni E do Guilherme, e a esposa, Liliana. Liliana, grande guerreira Liliana. Vamos lá, Marcos. São muito tempos aí de estrada, muito tempo de estrada. E aí a gente enfrentou aí grandes desafios, né? Sim, sim, Misael. Me conta aí, vamos começar aí para tirar dúvida dessa galera aí. Alguns desafios desses que a gente resolveu aí. O ano passado a gente teve em muitas pinturas, muitas solicitações aí. A gente tem um treinamento que visita essas pinturas, que treina pessoas. Me conta um pouco aí. Cara, Misael, tivemos diversos problemas, né? Como você mesmo mencionou, o ano passado a gente foi em diversas pinturas, aonde as pessoas tinham uma certa dificuldade. É, porque quando o cara fala, vou comprar, vou montar uma pintura eletrostática, ele acha que é simplesmente colocar uma fonte lá, pistola, uma estufa e pintar. E não é bem isso. Sim, Então tiveram vários problemas, tivemos. A questão maior que a gente viu foi o problema não estava muitas das vezes na matéria-prima, mas sim na operação. sim. E aí é onde a gente entrou com o nosso conhecimento e foi facilitando a questão das pessoas nisso aí. Uma das dificuldades que nós vimos o ano passado e vem ocorrendo bastante é com relação à aplicação da tinta. A, a, a tinta ela evoluiu muito, Misael. Lá, há 30 anos atrás, lá, era totalmente diferente. E conforme o mercado foi crescendo, ela foi estabilizando o quê? Uma questão de você ter uma qualidade melhor de tinta. Uma tinta que você demorava para curar aí 20 minutos, hoje tem tinta que você cura com 6 minutos. É isso. Então, e às vezes as pessoas não sabem disso. O mercado não se adaptou, né? E muitas das vezes ele não lê uma ficha técnica e não pergunta ali para o seu agente que faz ali a venda do produto, né? Muitas das vezes aquele técnico ele não pergunta ali para saber qual é o tempo. Ele também não lê uma ficha técnica, ele acaba curando uma tinta com a mesma especificação de alguns anos atrás ou de uma outra Exatamente. fabricação. Isso dá um problema danado, né? Porque a intenção foi o quê? A intenção dos fabricantes foi o quê? Foi ganhar tempo. A pintura eletrostática é isso. E as pessoas às vezes acham, que nem você mesmo mencionou, coloca lá, tá direcionado lá 15 minutos, 180 graus lá, e muitas das vezes essa tinta ela não suporta toda essa temperatura, por conta que ela foi desenvolvida para curar a 6 minutos. Sim. E aí a tinta entra dentro da estufa, ela muda de cor, ela sai um pouco amarelado, um branco sai um pouco amarelado, ou um bege sai meio rosado. E isso foi um dos problemas maiores que a gente encontrou, Misael. Uma tinta que foi desenvolvida para curar em 6 minutos, 10 minutos, você coloca aí 25 minutos, você tem uma queima ali do filme, né? Você Exatamente. muda de tonalidade, isso é fato, né? É um bolo no forno, né, que a gente fala. Sim, se passou do tempo vai Vai queimar. queimar. É muito importante isso, porque o que a gente vê nesse setor? O mesmo vendedor que vende a tinta que curava ali em 25 minutos é o que vende a de 6, mas ele não explica, ele não, ele, Exatamente. o cliente não pergunta e ele também não se preocupa em passar isso. E o cliente acostumado a fazer aquilo com um certo tempo de cura, o que ele faz? Ele coloca no forno e aí a gente tem problema de tonalidade. Exatamente. E acontece muito isso. Outra questão também, as pessoas acham que, mas vou fazer dessa forma aqui que tá bom. Não, é sempre evoluir. E a intenção, o intuito nosso é esse. Mostrar para as pessoas que dá para evoluir, que dá para ganhar tempo, que dá para ter uma redução de custo. Você imagina um queimador ligado direto lá, que seja 15, 20 minutos, e você pode reduzir ele para 10 minutos.
Você vai ter uma redução de custo nisso aí. Isso você consegue direcionar dentro da sua empresa para esse dinheiro que você está consumindo no gás ali, no tempo, você direciona para outra coisa dentro da fábrica. As pinturas evoluiu muito, mas os nossos colegas do setor, por ser um processo mais dinâmico, para ser um processo mais... A galera acha que o processo ele é igual em todo lugar. Não é, porque depende muito da estufa, depende muito do produto, da matéria-prima, da tinta, depende muito do tempo de estufa, são vários fatores que compõem um bom processo. É isso, não é? Exatamente, e tem muita diferença, né? Muitas das vezes você tem uma linha contínua, uma estufa grande, e você tem uma estufa aí pequena, uma linha estacionária que se chama, aquela que fica, né, parada ali onde você coloca um carrinho. Então tem diferença. E as pessoas às vezes estão tendo muita dificuldade nisso. A gente está tendo muito, a gente vai nas empresas e está vendo muito essa dificuldade. Cheguei em uma empresa e comentamos, falavam, eles estavam fazendo um serviço lá onde eles iam gastar em torno aí de 4 horas e meia para fazer um serviço. E a gente foi lá, chamaram nós, a gente foi lá, demos uma olhada, analisamos, conversamos com eles, conseguiu reduzir aquele serviço quase que pela metade do tempo. E quando nós conversamos, falamos para eles, olha, dá para fazer dessa forma? Não, acho que isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não. A gente falou, então vamos fazer um teste. Fizemos o teste. Quando eu finalizamos o serviço, que eu fui voltar a máquina na regulagem que estava antes deles, eles falaram, não. O encarregado falou, não, deixa do jeito que está aí, porque nós íamos ficar até a tarde para fazer o serviço, a gente conseguiu reduzir. Então isso é o que? A qualidade da tinta, a evolução que está tendo no mercado eletrostático. Só que ele é muito fechado ainda. Então por isso que nós estamos aqui. Porque ele é muito fechado. Então a gente está conversando, abrindo isso para as pessoas. O que acontece com esse mercado? As pessoas aprenderam a fazer e sempre deu certo. Só que o mercado evoluiu. O mercado evoluiu, a economia mudou, os preços você tem que estar corrigindo. Eu costumo dizer que compra é igual unha, você tem que cortar todo dia. Exato. Custo você tem que cortar todo dia, porque senão você vai ter problema. E aí eu vejo empreendedores desse setor eletrostático, da pintura, quebrando o tempo todo. Inclusive você vai quebrar. Se você não ficar ligado aqui no Pô de Pó, não ficar ligado na mudança que está no mercado, você também vai quebrar. É verdade. E eu sempre falo para a galera que a gente precisa estar aprendendo, porque a tecnologia ela muda o tempo todo. E aí você acha que tinha uma pintura há 10 anos atrás e que aquilo sempre funcionou assim, e que agora vai funcionar. E por que de repente você está saindo no mercado e muitos caras estão fechando? Exatamente. Justamente porque você não está se atualizando com o que está acontecendo. São queimadores que hoje já não funciona mais. Um queimador antigo, você usava lá um queimador de 150 mil quilocal. Hoje um queimador de 120 mil quilocal resolve o problema. Uma estufa que você fez ali, que ela toda desproporcional, ele atendia antes, o gás custava R$2. Exatamente. Agora o gás está 8, 9, 10 reais. E aí? Como que esse custo, como que essa conta fecha? Se você pegar esse custo e passar para o seu cliente, você acha que ele vai pagar ou ele vai para o concorrente? Exatamente. Então você precisa se atualizar o tempo todo. É o que a gente faz, né? O nosso trabalho é justamente em cima disso, dessa redução de custo, porque a pintura eletrostática, além de o tempo, hoje em dia é a questão da redução de custo. É o que você acabou de falar, Misel. Se você vai fazer um determinado trabalho, aonde você gastaria 4 horas e meia, você gasta 2, você consegue repassar isso para o seu cliente. E aí aonde você tem um cliente fidelizado com você. E aquele que não sabe, ele está lá 4, 5 horas fazendo a mesma coisa. É muito simples, né? Eu acredito muito nesses novos empreendedores do setor eletrostático. Sim. Aquele cara que já está há 20, 30 anos fazendo isso, é muito difícil ele entender isso, porque assim, ele não aceita a mudança. E é por isso que você vai quebrar. Porque o que a gente acompanha no dia a dia, a gente que é desse mercado, é o tempo inteiro vendo empresas de pintura eletrostática fechando. Exato. E é isso que nos trouxe até aqui. Esse Pô de Pó, ele é um canal que a gente vai colocar aqui o empreendedor, a importância de ter um setor jurídico numa pintura, um departamento jurídico que te ajuda a resolver os problemas jurídicos, uma contabilidade boa, um marketing ideal,
um técnico que entenda do processo, equipamentos, fabricante de máquina, um bom parceiro de matéria-prima, de tinta. Então, são várias pessoas que a gente vai trazer aqui para a gente discutir esse mercado e atualizar ele, porque muitas das vezes o cara quebra, não porque ele não trabalha. Eu acredito muito nesses caras que estão há anos. Esses caras construiu esse mercado e fez esse mercado de maneira gigante. O problema é que eles pararam no tempo. E hoje, antigamente, você tinha 1, 2, 3 fabricantes de máquina. Hoje você tem 50 fabricantes de máquina, produzindo máquina o dia inteiro. Então é muito difícil você conseguir ficar no mercado com a concorrência do jeito que ela tá vindo aí. Então, se liga aqui, acompanha a gente. Hoje eu tô, ó, pintada aqui no eletrostático, essa blusa, a gente vai replicar ela, a gente vai fazer umas doações para alguns seguidores nossos. Maravilha. E assim, a gente vai mandar de brinde. Então, vamos tocar o terror aqui, Marco, e abrir tudo sobre esse setor. Sim, sim. O que é uma boa regulagem de equipamento, uma boa regulagem de pistola, uma boa regulagem de gabine? Como que funciona isso, Marco? Israel, são diferentes pontos, né? Às vezes você vai pegar um determinado produto e você vai pintar, você tem uma regulagem lá em torno aí de 1 bar e meio. Você vai lá, regula no PSI, você deixa com 1 PSI, 1 PSI e meio, na parte da equalização. Primeiro ponto, regula a pistola. Dá uma olhada se tá limpo, se tá bem organizado, tal. Beleza. Vai lá no KV, regulou o KV, deixa ele lá em torno de 70, 75. Uma pintura que você vai pintar a primeira vez, não é uma repintura. Você pega, vai na vazão, deixa lá em torno de 1,5 a 2 bar. Você pega a equalização, deixa lá em 1 a 2 PSI, tá ótimo. Então é variável. Às vezes a pessoa pega uma caneca dessa e vai pintar. E ele tá aqui jogando 2 bar e meio de pó. Sendo que uma caneca dessa, com 1 bar, você consegue. Então, isso é muito importante, o pintor, ele analisar isso aí. Porque é o consumo que ele vai conseguir, ele vai gastar naquilo ali. Então, a regulagem ideal aí, você em um torno de 1 bar e meio, tá ótimo para você poder rodar. Legal, legal. É importante aí essa regulagem, ela interfere na qualidade do produto, da pintura Sim, final? exatamente. Principalmente quando você está pintando uma peça que ela tem tem que dar um alastramento perfeito, não vai dar casca de laranja, vai ser uma aplicação uniforme. E além de mais, nós estamos falando sempre, a gente bate muito na tecla redução de custo, porque hoje é o mais importante. Porque senão muitos estão fechando por conta disso aí, Misael. Ele simplesmente chega, abre o pozão lá e deixa. Ele tá pegando, é como se fosse uma caixa d'água, que é a reserva dele, e ele abre a torneira e deixa a torneira ligada e vai dar uma volta na casa e a torneira ficou ligada. Sim, sim. Isso aí é com custo. Então, como que você vai conseguir repassar isso para o seu cliente? Agora a gente falou aqui, eu vou ver se esse cara é bom mesmo de pintura, então vou fazer uma pergunta para ele direta e reta, e eu quero saber de você, se você é o cara, porque parece que eu não conheço de tinta, então vou lhe fazer uma pergunta, parece que eu não conheço de pintura, então vou lhe fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual é a tinta perfeita para o empreendedor, para o cara que tem uma pintura? Qual é a tinta ideal para ele? Uma tinta ideal hoje, Misael, é uma tinta poliéster. Ela é excelente. Ela vai tanto te ajudar externo como no interno. Essa daí cai em segunda, essa pergunta. Ainda tem a primeira que eu quero que você responda. Qual é a tinta ideal para o empreendedor da pintura eletrostática? A tinta que realmente faz todo sentido para ele. A tinta da Space Color. A tinta Essa da Space daí não tem. Eu Mas- uso ela, nós usamos ela e não tem problema nenhum com ela. Mas eu ainda vou ser enfático. Essa daí, ela é top. Ela vem dominando o mercado. Mas eu vou ainda vou te refazer a pergunta. Ah. Qual é a tinta ideal para um pintor eletrostático, para o cara que compra, para o cara que realmente precisa fazer resultado? A tinta. Eu vou responder. Vai Eu lá. vou responder. Eu vou responder para mim estar de igual para igual Tá para bom. você, para a gente começar esse podcast e tocar o tema. Vamos lá. É a tinta que te dá lucro.
Porque esse é um grande erro dos empreendedores. O cara vira fã de uma fábrica de tinta, ele tá comprando há 10 anos e ele acha que ninguém vai substituir aquela empresa. A tinta que te dá lucro é a tinta ideal para o teu produto. Você Exatamente. precisa ir no mercado buscar uma tinta que seja com uma boa qualidade, com uma boa entrega, com um bom rendimento, para realmente fazer diferença na tua conta e botar Exatamente. dinheiro no teu bolso. Porque tinta que não põe dinheiro no teu bolso, essa não serve. Por maior que tenha qualidade, se Exatamente. você não tiver lucro no final, você simplesmente vai quebrar com muita gente. Tô Exatamente. certo ou não tô, Marco? Certinho. E tem que avaliar o cliente, né, Vinícius? E agora vem a resposta sua. Aonde nós podemos encontrar essa tinta? Na Space Color. Space Colors, uma empresa desenvolvida do desafio, de tanto a gente pagar caro em tinta, de tanta gente, o governo respirou, aumenta o dólar, não sei o que aconteceu lá, soltou uma bomba não sei na onde, aumenta a tinta e a gente fica, no final das contas, a gente trabalha o mês inteiro e não sobra nada pra gente. O que a gente desenvolveu? Uma fábrica de tinta eletrostática pó ecológica, uma tinta de alta qualidade para atender você, porque aquela tinta que não te dá lucro, essa tinta não serve para nada. Exatamente. E o mais importante, né? A qualidade dela. Você viu que no começo a gente conversou a respeito do tempo de cor. Hoje a gente tem uma condição, estudos foram feitos na Space Colors, onde ela tem o maior laboratório. Ela tem o maior laboratório do Brasil. Por que essa diferença hoje, você entendendo que você é um técnico na área de processo, na área da tinta, hoje você é dono e participa da gestão de uma grande pintura. Por que essa diferença? Você que a gente fala do ano passado, mas esse ano você já visitou aí várias empresas, Sim. ajudando esses empreendedores a solucionar problemas de processo. Qual é a grande diferença do que você atua hoje no teu processo para os processos que você encontrou por aí? A diferença é muito, assim, você está no dentro, que nem nós estamos num laboratório ali onde a gente tem uma condição do material que nós sabemos que ele é bom. E nós chegamos num lugar, num determinado lugar, o pintor ele está acostumado com certo material. E você vai mostrar para ele que aquele material é um material diferenciado, é um material que você tem uma baixa cura, você tem uma camada baixa, você tem uma economia. E para você transformar isso em resultado, alguns lugares têm algumas barreiras. Que você vai apresentar um produto, mas eu não conheço, esse não dá. O diferente causa pânico. Eu já fui pintor lá no começo. Eu sou um eterno pintor, né? Sim, Mas a gente começou assim. E, cara, o diferente causa esse desconforto, esse pânico de mudança. Porque o cara fala assim: mas se der errado, eu vou ter que justificar. Só que se você não testar novos fornecedores, se você não testar novos produtos, você está condenado a quebrar a tua empresa. Porque o que exatamente. custava 30 ontem. Em certas empresas está custando 35 hoje, em outras que estão entrando no mercado está custando 25. Por que você está pagando mais caro? Por causa do teu pintor que não aceita trocar ou Ex- por causa da tua cabeça que acha que a empresa que tem 25 anos tem mais qualidade? Por exemplo, eu tive aqui a semana passada com a Jaqueline, ela é diretora da Space Colors. Ela atuou na multinacional por 18 anos. E ela era a mesma pessoa que fazia a tinta que todo mundo admirava aqui. Agora ela tá aqui e o cara fala: não, mas essa fábrica é nova. Cara, mas você tem a mesma pessoa atuando agora na gestão, Mesmo com professor. produto de alta qualidade, com um desenvolvimento diferenciado, todo um processo bem montado para entregar valor no final. Porque aquela Exatamente. tinta que não te entrega valor, que não te entrega todo esse pacote, não põe dinheiro no teu bolso, essa tinta não presta. Por melhor que ela seja. Sim. Você pode ter uma tinta escalada aqui em cima, mas se no final das contas, na hora que tu fechar teu fechamento de mês, a tinta comeu todo o teu lucro, essa tinta não serve para nada. Então o empreendedor hoje, o fabricante de tinta, ele tem que se preocupar sim com Sim. o produto, com o preço, com a qualidade e com o resultado que põe o dinheiro no bolso do empreendedor da pintura, porque senão não adianta Não nada. adianta nada. E dependendo, Misel, do produto que você está fazendo, 70% dele é a tinta, o valor dele. 70%, 80%. E se você. Marcos, é assustador. É assustador. Mas são cálculos, são dados que são feitos. E se você paga, se você está pagando por isso 70, 80% de um produto que você tem de lucro que era para você ter ali
É tudo na tinta, você tem 20, 30%. Desses 30% você vai tirar Pra pagar todo o resto. funcionário, tudo, o seu custo fixo. É. E sobrar o teu dinheiro. Então, Exatamente. uma coisa que eu estive muito, Marco, na linha de frente de pintura. E ali, e as pinturas que a gente atuou ali, era muito produto. E esses produtos chegando o tempo todo, ele não deixa você pensar. Sim. E você fica ali, o cara te ligando, vai entregar amanhã, vai entregar depois, e aí, E mediu, não sei o pede quê. tinta e chega mais. Você faz isso aqui, ó, por favor, tinta, manda tinta, manda tinta, manda tinta. Quando for no final do mês que tu parar, que tu faz a conta, cara, não sobrou nada, tu só trabalhou. Exatamente. Então, aí tá um grande erro dos empreendedores das pinturas. Eu digo para vocês têm que parar, vocês têm que avaliar teu processo, vocês têm que cuidar do que, vocês têm que olhar o que ele tá dizendo aqui, ó. Uma regulagem de um queimador faz toda a diferença no consumo de gás. E muitas das vezes, o cara fica um ano sem regular, sem fazer uma limpeza no queimador. O que você pode me dizer desse empreendedor? Qual é o futuro dele? Ele não vai conseguir. Se ele já está tendo um prejuízo na tinta, prejuízo no gás, aí tem energia, que automaticamente, conforme o tempo que ele vai gastar mais energia, vai gastar mais gás, vai gastar mais tinta. Como que ele vai conseguir? Como que ele vai conseguir quebrar? Ele vai conseguir competir com o concorrente dele. Cara, eu fiquei a vida assim, no ato da pintura, a gente teve empresa que atua no mercado automobilístico, no mercado da construção civil, no mercado paralelo, assim, vários mercados, e assim, muito difícil você ter lucro, porque no auge da quantidade de serviços chegando, muitas das vezes, você faz um cálculo aqui por cima, cara, só que você não faz um cálculo preciso. Exato. E aí você faz peça em grande quantidade. E aí você tem pessoal, você tem toda a operacional, você tem fatores externos, você tem logística. Cara, quando você senta para fazer conta, você pagou para trabalhar. Exatamente, a gente tem um trabalho de consultoria que a gente faz. A gente foi numa empresa onde, nos 3 meses que nós ficamos lá, ele teve mais de quase 40 mil reais de retorno no operacional dele todo, desde a regulagem da pistola, desde a regulagem dos queimadores, desde do contexto do serviço dele. Você ter 40 mil reais de economia mensal em um processo, cara, isso aí é uma conta que é gigante no final do ano, nos próximos 5 anos, nos próximos Sim, 10 anos. Ele é o teu lucro que está sendo derretido mensal e você não está vendo. exatamente. Muitas das vezes porque o cara não tem tempo de receber, de contratar ou de parar uma operação para botar um técnico, um conhecedor ali do processo para ajudar ele a regular isso de Exatamente. maneira produtiva. É fechar a torneira, né? E muitas das vezes, quando você chega, tem uma barreira. A primeira barreira que você tem, um colaborador, ele fala, não, mas eu uso mais isso aqui, eu sei fazer aqui. É a mania que ele tem, que ele aprendeu. Então, aí você tem que reeducar e mostrar para ele uma cultura nova e mostrar que dá para fazer. Em tudo dá para melhorar. Me diz aí uns cinco problemas que a gente tem na pintura e que muitas das vezes a gente não enxerga. Você que atua na pintura por muito tempo, hoje ajuda esses empreendedores aí a desenvolver o processo, a reduzir custo nas suas operações. Me diz aí 5 problemas que você pode citar, assim, como mudou, que o cara tem que corrigir urgente. Vamos lá. Um, ah, o cara tá pintando um texturizado, tá lá, pintando um texturizado. Aí, de repente, sabemos que na pintura eletrostática ela é diversificada. Ela faz um texturizado, daqui a pouco faz um liso, faz um verniz. Enfim, ele está pintando texturizado. Aí ele termina a operação do texturizado dele, de qualquer cor que seja, e ele vai entrar com a tinta lisa. Simplesmente ele vai lá, limpa, bate ar na pistola, tudo, bate ar, todo o sistema bonitinho. Só que uma coisa, o texturizado, ele tem um aditivo nela, que ele fica localizado em qualquer ponto. E ele usa a mesma mangueira para tirar ali do balde que leva até a pistola. Isso é um perigo. Aí a peça sai toda cheia de furinho. E ele olha e fala, mas é liso, por que tá esses furinhos? Quando for pintar texturizado
mudar para um liso, tem que trocar essa mangueira. Deixa uma mangueira só para texturizado. Essa é uma economia burra, né? Porque você economiza ali numa mangueira e simplesmente pela correria você engata a outra ali e vai. Perde E todo o aí processo. volta a culpa diretamente no fabricante de tinta. Exatamente. Porque a tinta veio aqui, tá, a textura já tá com furo. Não, é limpeza de processo. Exato. Eu posso te garantir que a limpeza do processo, ele garante a qualidade aí em, sei lá, 50%. Sim, sim. 50% e na pintura, nas peças, é 80%. Porque Exatamente. se você não tiver uma boa limpeza no processo de pintura, você pode ter a melhor tinta do mundo, você pode ter a melhor máquina do mundo e o pintor pode ser um mágico. Ele não consegue fazer. E outro ponto é a água que vem na rede, na linha. Tá pintando uma chapa plana, que seja qualquer outro tipo de material, tá lá esguinchando o ar lá comprimido, lá daqui a pouco tá saindo água. E o colaborador tá lá batendo o ar numa peça para poder estar preparando a peça para ir para uma produção. Aquela água que tá ali, ela vai dar um problema também. Então isso é muito importante. Você pinta, tal, sai lá, as peças saem tudo, ela sai como se fosse um uniforme, daqui a pouco ela tem umas manchas como se fosse um óleo. Mas o que é isso, essa ruga? O operacional lá, seu compressor está mandando água, coloca-se um filtro, não resolveu, põe outro filtro. Os compressores hoje, um compressor parafuso, geralmente ele já vem com secador. Mas se tiver oportunidade de pôr um secador, é o ideal. Tem os filtros que retém? Tem, mas mesmo assim ainda acontece. Ter um ar puro, um ar Esse, limpo, um ar seco, faz toda a toda a diferença. diferença. Outro ponto, vamos no próprio ar mesmo, a pistola, a fonte, né, que é a caixinha lá, que é a pistola. Muitas das vezes ele está trabalhando meses e meses ali e não percebe. Quando ele abre ali, ele dá uma olhada, fazer uma preventiva, tá cheio de água ali dentro. Aquilo ali é um problema. E muitas das vezes ninguém sabe disso. O cara vai descobrir só quando para a máquina, queima, porque a água com energia não dá certo. Ela queima, aí vai chamar o técnico. Aí o custo sai mais caro ainda. Aí você quer uma cascata e aí vem lá bordoada para você pro dono da pintura pagar, né? Exatamente. É muito importante a gente falar isso porque as pessoas acham que montar uma pintura é só comprar uma estufa e um revólver e sair pintando. E aí ele descobre que tem um processo. E muitas Sim, das vezes você tem ali uma operação que no final das contas o cara só tem muito a vontade de montar, o conhecimento zero. E aí ele acha que todo o problema é externo, é da sim. tinta, é do cliente, é do, Ele do nunca faz a serralheiro. operação dele. Ele não entende que é operação. Aí, outro detalhe, outro ponto também, Misael. Fomos num determinado lugar e chegamos lá e o pintor estava pintando numa cabine, numa pintura estacionária, a peça era grande, não cabia dentro da cabine. Ele estava pintando no carrinho e estralando, estralando, estralando aqueles estralos. A gente olhou ali, falei com o rapaz que estava acompanhando nós ali, o encarregado, falei, é normal ficar estralando assim? Ele falou, a gente pinta aqui e continua estralando. E eu falei, faz o seguinte, pega um fio, vai lá no aterramento da cabine, coloca ele lá, puxa ele até a peça onde ele está pintando e manda ele pintar a peça. Não, mas não vai dar choque? Não, tranquilo, vai lá. Aí fizemos isso, colocou, parou de estralar. Ele falou, cara, um negócio tão simples e a gente não sabia. Então, são detalhes muito simples. Para compor o processo, ele é simples. Mas o simples, quando você sabe, é simples. É, Mas quando você não entende o que é simples, cara, é complicado demais. exato. Então, para aquele cara que está começando, para aquele cara que simplesmente tem um sonho e ele tinha um dinheiro limitado, então ele Sim. foi lá, deu uma entrada e comprou uma máquina, ele arruma um serviço e diz: Agora eu tenho uma pintura. Esse cara só tem um sonho. É, Na hora que ele monta o processo, que ele monta o processo mínimo para operar isso, ele não entende nada. sim, Então ele está totalmente perdido. Então, por que que eu falo que esse canal é um canal que a gente vai distribuir isso? Porque eu sei a dificuldade que esse cara tem. sim. Quando eu comecei nesse processo, eu costumo dizer que, assim, a gente vem de 16 anos atrás, Sim. eu aprendi a fazer pintura por telefone. Meu sócio trabalhava dentro de uma unidade, eu com o telefone, e como que faz? Como regula a pistola? Como que acerta o KVA e tal? E foi por telefone que eu Olha fiz só. as nossas primeiras pinturas. E aí a gente foi de
uma pintura para 2, para 3, e começou toda essa história no setor eletrostático. Mas naquela época a gente não tinha informação, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não tinha essa quantidade de oferta de equipamento, de maquinário e de informação que Sim. nós temos hoje. Hoje nós temos informação em tudo que é lugar, porém naquela época a gente não tinha. Mas muito para aquelas pessoas que estão começando, ainda é muito complicado ainda entender, porque a informação, ela, se ela não tiver direcionada, ela fica uma informação vaga e as pessoas não vão Não entender. vai entender. Então é importante a sua participação aqui, esse conhecimento seu de anos aí, esse transbordo que você vem trazendo aí para esses empreendedores é de muita importância, porque para esses caras, muitas das vezes, é o máximo, porque eles não entendem, eles não têm acesso Não a esse conhecimento. E acontece muito isso, viu, Misael? Diversos lugares que a gente foi, a gente via e falava, porque é muito fechado a parte de pintura eletrostática, né? Você tá com o canal aqui, você tá abrindo esse leque aí, mas é muito fechado. Então muitas vezes as pessoas não sabem disso, a pessoa se assusta, fala, mas como que é isso? Um negócio tão simples. E lembrando que esses estralos que dá, ele retorna para a fonte, onde vem queimar também a cascata, vem queimar o equipamento, e ele não sabe, vem queimar os fusíveis, ele não sabe. E uma coisa tão simples, um fio conectado ali na peça, resolveu o problema. São vários detalhes, né, Marcos? Se Sim, você não tiver com o processo, cada um fazendo a sua função, no final não vai entregar o resultado correto. E exatamente. muitas das vezes a gente acha, isso aí não vai fazer diferença, mas no decorrer do processo faz grande diferença. Para você ter ideia, é uma coisa que o cara estava aplicando lá, estralando, um gancho grosso, e estralando, 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 e ele ia insistindo jogando tinta. Insistiu, insistiu. A tinta batia e caía. Batia e caía. Aquilo que caía não tinha retorno. É. Esse é um grande problema, né? Porque quando você tem aí esse produto, a tinta é uma matéria-prima cara. Se você não tiver um processo bem ajustado para que você economize o máximo na sua operação, infelizmente a conta não vai Não fechar, vai né? fechando. E gancho grosso é um outro ponto também. O O que cara, que seria um gancho grosso? um gancho que o cara, que o cara da pintura, ele usou diversas vezes, Misael. É um gancho que ele tá lá, um gancho de 2, 3 milímetros, daqui a pouco ele tá chegando a 10. Sim. Só de tinta. A tinta está impermeabilizando ali, não tá deixando o eletrostático. O correto é o quê? Gancho limpo, para que a tinta venha aderir melhor. E quer ver, muitas vezes o cara tá pintando uma caixa, que tem muito canto. Com um gancho grosso, é batendo nos cantos e caindo, batendo e caindo. Você não tem uma corrente ali, é uma corrente ideal para aquilo fazer a Exatamente. atração na peça, Aderir na peça. aderência na peça. E aí sabe o que que ele fala? A tinta não presta. Sempre volta para a tinta, né? Eu não estou aqui para defender os fabricantes de tinta, mas eu sei que assim, ó, a gente também produz isso e a gente vem do desafio e vem da solução. Hoje Exatamente. nós estamos nas duas pontas. O que que eu quero dizer com isso? Quantos por cento do tanto de empresa que a gente visitou aí no decorrer dessa história para corrigir processo, para ajudar essa produção a ter um rendimento maior, para ter uma eficiência maior na sua produtividade? Quantos por cento foi o problema da tinta e quantos por cento foi o problema do processo, Marco? Israel, foi, olha, vou colocar bem para você. 97%. Problema Problema na operação. na operação, né? 3% de É tinta. isso. Eu também. E aí o que acontece? E para transformar isso, nós chegamos numa empresa uma vez também, a gente visitou muito da empresa, e a gente chegou e foi fazer um pós-venda com o pessoal lá, chegamos lá, o dono da empresa não queria deixar nós nem praticamente entrar. Não, pode pegar e levar aí que eu fiz um teste e não deu. Tá bom. Mas a gente pode acompanhar? Não, deixa aí a outra caixa e depois vocês voltam aí e eu mando para vocês um vídeo, uma foto. Falei, não, a gente tem o dia inteiro, não tem problema. Resumindo, colocamos ali e ficamos analisando primeiro como que era o processo dele. E o pano que ele estava fazendo, ele fazia uma limpeza mecânica. O colaborador dele, o pano já estava encharcado de óleo e ele continuava E limpando. sujo. Sujo e continuava. E a gente só olhando. Aí a gente pegou, nós fizemos o que? Colocamos num canto, a peça que ele pintou, que ele ia pintar, colocou de um lado, eu falei para ele, o superior dele, falei assim, eu posso limpar uma peça?
e e ele pinta. Falou, pode, pegamos um pano lá, na parte mecânica, com o produto que ele tinha, limpamos, pintamos a peça. A peça que ele estava encharcada de óleo, no preto micro, tava micro, saía liso. E micro liso, ficava uma coisa, um degradê, a coisa mais feia. Aqui nós limpamos e entregamos para ele fazer, ficou excelente, com a mesma tinta. Aí ele olhou e falou assim, cara, meu problema é aqui mesmo. E eu gostei da tinta de vocês, a de vocês está melhor do que a do concorrente. Eu não quero mais comprar do concorrente. Fidelizou conosco, começou a comprar. Eu sempre digo, eu que atuei no mercado de pintura há muito tempo, e eu venho do problema, eu venho do desafio, da onde que a gente arrumou, de que maneira que a gente conseguiu driblar esse desafio aqui e trazer o resultado. Sim, Então, eu venho dessa pegada, e eu posso garantir que 90% ali, ó, da operação, cara, sim. 90, 95, quando você 90, está falando, e 97%. 97% É tudo da é da operação mesmo. operação. A gente não tem. A limpeza, ela é muito É importante no fundamental. processo. Às vezes o cara acha que ter uma pintura ideal é chegar lá, montar um tanque, porque esse erro eu já cometi. Eu já gastei alguns milhares de Isso reais sim. no processo errado para estar aqui contando para vocês. Então, o fabricante ele vem aqui e diz o processo correto é comprar uma estufa X, é comprar a pistola indicada para tal lugar, é os tanques e tal, e tu monta o teu processo. Depois que você gasta essa fortuna, você descobre que você nunca precisou de um tanque e que com um pano, um álcool ali ou um trezinho bem desenvolvido ali, a Sim, gente conseguia fazer uma limpeza maravilhosa e economizar algumas dezenas de milhares de reais. sim, Entendeu? Muito dinheiro perdido que a gente, na hora da empolgação, a gente acaba comprando, acaba abraçando e depois a gente descobre que não serve para nada. exatamente. Teve um processo que a gente gastou uma grana, 350 mil para montar um setor de banho. E aí, na hora que a gente montou toda aquela operação, porque tem que ser assim, isso lá no começo. Na hora que a gente montou tudo, começou a transportar, não entregava produtividade e nada. E depois a gente foi ver a norma do cliente, cara, era para limpeza. É limpeza. E aí a gente perdeu todo aquele dinheiro, teve que vender e tal. Então, assim, a limpeza, ela não é que você não tem o banho, que Sim. você não vai dar você não, se não tiver o Um banho, não tratamento vai de atender, superfície. não tem um tratamento, não tem passivador ali, não tem desengraxante. Não vai, cara, com um bom pano, a boa pintura mesmo, Sim. aquela que é o processo do dia a dia. É na É raiz claro mesmo. que tem as suas pinturas que aí precisa de um Sim, processo, que sim, precisa sim. ali de todas esse. É, tem as Mas qualificações. no dia a dia. O pano bem limpo, bem passado, faz toda a Faz, diferença, uma né, Marco? limpeza mecânica faz muita diferença. A gente perdeu, você mesmo mencionou, a gente perdeu muito tempo com banho, isso. Hoje, o setor eletrostático, a gente fala em redução de custo, a gente fala em tempo, a gente fala em tudo isso, porque é o que faz movimentar. Se você chega e fala para o seu cliente, ó, eu te entrego com 3 dias, o teu concorrente fala, eu entrego com 2, ele vai lá. Hoje o tempo ele é É crucial. crucial. Então, o que acontece? Nessa questão, a limpeza mecânica, ela bem feita, é excelente. Não tem outro problema. Você não vai ter problema de aderência, você não vai ter problema da peça estar manchada, nada. É um tratamento de superfície bem feito. Mecanicamente, tem condição? Tem condição, sim. Sim, A sim. gente provou isso que tem condição. Eu não descarto aqui, porque assim, a gente tá falando de um processo, Sim, assim, qual é a grande maioria hoje no país de pintura? Cara, é o cara médio para baixo, é o cara que tem uma sim, estufinha, que tem, entendeu? Quando a gente fala sim, assim, a gente tá falando para a grande maioria que esses caras entram sem dinheiro e com a coragem, então ele não sim, tem dinheiro para investir num processo de galvanoplastia, sim, ali que você passa todos os processos. Então, assim, as grandes multinacionais, as grandes sim, empresas vai ter sim. isso. É, Legal, vai ter lá toda a é o parte de banho, correto. correto. Só que assim, a gente sabe que não funciona Você assim. vai pegar um portão. Imagine você pegar um portão para pintar e você ter um banho para mergulhar esse portão lá. Não funciona. Aí beleza, aí falam assim, não, mas vamos fazer o seguinte, manda, a gente pega as peças, desmonta o portão lá e manda. E na hora de soldar ele? E não tem custo, Marco. No final das contas, banho só funciona
processo de alta produtividade. Sim. Você vai ter um banho para fazer 2 peças, não sei o que, esquece aí que isso aí é prejuízo, É nós já prejuízo. tomamos esse prejuízo, não vale a Sim, pena. sim. Então hoje você tem produtos que você pode ir ali no spray, passar, limpar ali, tá tudo bem. Ah, mas você pode montar uma gabine de spray que limpa, tal. Se você tiver sério esse produto em grande produtividade, vale a Sim, pena. vale a pena, Por sim. imersão e por spray, vale a pena. Mas se você tem um produto que ele é variado, um dia você tem esse produto, outro dia você tem esse, outro dia você tem esse, cara, que é a grande maioria das pinturas no Sim. Brasil, cara, é um processo simples de limpeza que fica bom, excelente. E também temos um produto que muitos dos produtos também vêm com chapa hoje galvanizada, Sim, que sim. faz toda a Faz diferença toda a também na diferença, qualidade da pintura, né? exatamente. Sim, sim. Então isso é muito importante. É o que a gente falou, foi uma evolução. A pintura eletrostática ela teve uma evolução. E por essa evolução dela, aquele que ficou parado, não progrediu, ele perdeu. E ele vai quebrar. Sim, Ele sim. não vai conseguir acompanhar. Tem que acompanhar o mercado. Se ele não conseguiu acompanhar, infelizmente ele vai quebrar. A gente tem acompanhado aí, tem vários parceiros que são fabricantes, são colegas nossos Sim, aí, que são fabricantes de máquinas. E assim, cara, é impressionante a quantidade de equipamento que é feito hoje no Brasil. sim. O quanto de pintura que vem sendo montada, é muita coisa. É. Só que assim, esses novos empreendedores, esses caras que estão começando agora, é uns caras que têm o coração mais ensinável. Ele entra, ele quer o resultado, ele quer uma tinta mais barata, ele quer um conhecimento, ele não quer ficar mais 10 anos errando para depois ele acertar. A galera antigamente, inclusive eu lá atrás, a gente não tinha isso. Então a gente ia ali, fazia, dava certo, dava errado, dava certo, ia indo, ia indo. Só que isso, cara, é um negócio que é assim, você praticamente rasga dinheiro. Sim. Então, qual é o meu conselho para você que está a empreender agora, que vem nesse mercado, que está começando, que quer montar uma pintura, que quer prosperar nesse setor? Procurar alguém que já sabe. Procurar Exatamente. alguém que já passou por aquele caminho que você ainda vai passar. Mas procure alguém que já passou por aquele caminho, que já foi lá e que voltou, que volta para pegar na tua mão com o resultado para te ensinar. Porque esses mentores de palco que chega aqui e diz para você que sabe isso e sabe aquilo e no final da conta nunca fez porra nenhuma, cara, fuja desses caras. Porque hoje o que a gente vê na internet é gente mostrando carro alugado, mostrando resultado que não é dele para vender treinamento, para vender curso, para vender mentoria. Exato. Ou o cara diz, eu sou o vendedor fodástico, eu sou o cara da pintura, não sei o que. Cara, você pergunta o que que você fez? Fez porra Nada. nenhuma. Então, assim, o errado não é ele que vendeu para você, o errado é você que acreditou em quem não tem resultado. Então, é um conselho que eu deixo aqui Sim, claramente para todo mundo. Vocês estão iniciando agora nesse setor, cara, busque alguém que já conhece, que já passou, porque olha, eu confesso aqui para vocês, são mais de 16 anos, eu estou completando 18 nesse setor, sabe, resolvendo problema. já apanhamos, Uma, uma acertamos e coisa, hoje com tendo. a, hoje com a IA, você Sim, tem informação para tudo que é lado. Mas, bicho, vida vivida, vida em campo e resultado construído no decorrer dos anos, sim. são pouquíssimas pessoas que têm. E ainda mais nesse setor, que é um setor que ele é É, exclusivo, fechado, e aonde os empreendedores, os caras fabricantes de tinta, o cara não é unido. não. Os caras parece que quando o cara monta uma pintura, vira inimigo seu. E a gente está aqui para unir esse povo e Sim, dizer: sim. se a gente não se juntar e não criar maneiras e inovação para poder trazer novos resultados, todos nós vamos quebrar. Então fique esperto, segue a gente aqui, porque aqui a gente vai entregar tudo, né, Aham, Marcos? com certeza. E uma das coisas que as pessoas, né, eles quebram muitas das vezes é essas questões. Porque o cara que monta uma pintura, Misael, é o cara que trabalhou dentro de uma pintura. Ele aprendeu a pintar, ele viu ali, aí ele foi lá, sobrou um dinheirinho lá, ele vai lá, ou ele tem um parente ou um amigo, não sei quem seja, ou ele faz uma sociedade, ou senão ele mesmo já junta um dinheirinho, vai lá, compra uma cabine, compra uma máquina, uma fonte de pintura, pega um servicinho ali e tal. Só que o que acontece? Ele começa ele pintando, beleza. Só que quando começa a chegar um volume de serviço, ele tem que sair da pintura, é automático. Só que ele não tem tempo de ensinar quem está ali. Aí ele coloca uma pessoa ali, ele vai instruir ela, mas ele não tem um conhecimento total. Ele vira um aplicador, não é um pintor. Aí ele ensina lá, tá aplicando. E aquele cara, ele vai sair e vai começar a ir atrás de serviço lá fora. E o aplicador ficou lá. E o aplicador tá jogando o dinheiro dele fora, ele não sabe. É ele trazendo o dinheiro por aqui, o cara jogando aqui Jogando no aqui. ralo E ele não tá vendo. o tempo todo. É.
É. E aí ele não acha, ele fala, ah, mas eu não tenho. E agora? Eu não tenho. Se eu for atrás de serviço, se eu ficar aqui, eu não acho serviço. Se eu sair, eu tô perdendo. E aí, como que eu faço? É onde a gente entra e faz esse tipo de trabalho para poder estar ajudando. Legal, legal. Quando a gente fala de um cara ali, o cara dono de pintura, um empreendedor que resolveu arriscar tudo para montar o seu negócio, eu acho que tem que fazer isso mesmo, porque se a gente não acreditar na gente, quem que Sim, vai acreditar na gente? Só que assim, a maioria deles, quase 100%, saiu de alguma pintura. Então ele tá lá dentro de uma pintura, aí ele tá trabalhando, ele começa a fazer aquele serviço, ele olha pro cara e fala, porra, o cara tá ficando rico. O cara tá ficando rico em cima de mim. é. Então, eu vou sair É o daqui e vou primeiro levar o ponto. serviço. Porque eu que trabalho e ele, cara, aquele cara foi ali, botou a vida dele, botou você no lugar dele. Você, em vez de chamar ele, dar a mão e falar, vamos seguir junto e vamos melhorar aí, ó, vamos montar alguma coisa junto, sabe o que você Sim, faz? Você vira concorrente do cara. Você pega exatamente. teu negócio e monta tal. Cara, o cara tá há 10 anos no mercado, o cara tá ali há 5 anos lutando, já tem uma posição, tem uma marca, tem isso. Aí tu monta a pintura e tu acha que vai levar. Aí a primeira coisa que tu faz, eu pego, faz a conta. Você pega ali e fala assim, porra, esse serviço aqui dá 10 mil reais. Aí eu alugo isso, faço isso, faço isso, faço isso. Porra, eu ganharia tanto. Aí ele vai, aí ele Ele, monta. Quando ele ele monta, ele vai para aluguel, ele vai contratar gente. é onde ele Aí se ele ilude. não entende nada de financeiro. Aí ele só entende de pintura. Aí geralmente ele pega um sócio que ele não escolheu, ele pegou porque ele precisava, ele não fez nenhuma análise desse cara. Sim, Aí pega um cara errado, põe lá com dinheiro, o cara rouba ele, aí o cara ferra a empresa dele. Aí ele não sai, aí ele para e fala, pô, pra que que eu saí de lá? Então assim, eu acho que você tem que aprender, mas antes de montar uma pintura, você precisa montar um projeto. sim, Você precisa pensar, você precisa entender que você entende de tinta na peça, você entende de processo de produção. Você não entende de financeiro, você não entende de gestão, você não entende de comercial. E sim. uma empresa que não vende, ela Ela quebra. quebra. Se ela, um serviço não mantém uma empresa. Um serviço só, um cliente só, você precisa buscar no mercado. Então você precisa montar um projeto legal, Sim. juntar pessoas boas numa equipe para que daí você monta o teu negócio e você prospere, porque você não montou uma empresa simplesmente para ganhar 1.000 reais a mais, 500 reais a mais. Mas a Entendeu? questão é que o cara, o colaborador, ele pensa dessa forma. Ele olha o serviço, ele fala, não, aquele serviço ali. Aí ele Se encosta eu ali. pegar, eu vou ficar rico. É, quanto que é isso? É tanto. Aí ele pega, encosta do lado, ah, é tanto. Ele já começa a fazer conta na cabeça dele. Mas se eu colocar uma estufa aqui, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Só que ele esquece que depois que vem para ele, todo o custo é dele. Tô no curso. E ele acha que é só tá livre o que ele vai Todo ganhar o ali. custo e todos os problemas, Todos porque os dali o problemas. problema dele entra 7, sai 5, ele só pinta. Ele não se preocupa com o processo, ele não liga para uma pistola que queimou, ele não liga para um compressor, ele não liga para nada. Ele Nada. simplesmente vai lá, pinta o negócio dele, vai embora e diz: Olha, eu levo essa empresa nas costas. Exatamente. Eu levo, se não fosse eu, essa empresa não dava Não certo. sabia ele que por Engano trás. seu, todas as empresas vai crescer e vai seguir sem você. Agora, se você é bom mesmo, você tem que sair, montar o teu negócio e ser muito melhor do que aquele cara que saiu. Exatamente. Porque a maioria desses caras que eu vejo quebra. A maioria estão aí, sabe, é da mão pra boca. Por quê? Porque, cara, eu entendi isso. Pô, peraí, então peraí. Por que que o cara é bom, tá comigo? Hoje, a maneira que eu escalei foi assim, pô, você tá comigo, você é bom. Você quer ter teu negócio. Por que que a gente não faz junto? Faz junto. Foi uma, duas, três, quatro. Quantas unidades de negócio a gente montou? Porque eu, assim, eu sou o tipo de cara que eu nunca pensei, eu quero isso aqui pra mim só. Eu acho que assim, é melhor ter 30% de 50 coisas do que ter 100% de uma coisa só que tá dando errado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É uma É um pensamento burro, porque daí o cara sai, ele vira inimigo do cara que deu a mão pra ele. Exatamente. Não é mais fácil ele se unir com ele. Então, Ele cresce juntos, cresce os dois juntos. Mas é difícil, as pessoas não pensam dessa forma, né? não entende, né? Mas num processo de pintura, Marco, vamos lá, vamos Vamos lá. começar um processo de pintura aqui, eu entender, olhando ele do começo até o fim. Pra Certo. gente ser pra gente, os problemas mais recorrentes assim que a gente vem resolvendo nessas pinturas. Vamos citar alguns É, superficialmente, porque a gente não tem todo o tempo aqui, mas sim. assim, problema, por exemplo, que nem a gente citou a questão do gancho, gancho grosso, um gancho que o cara usou muitas vezes não queimou, porque ele podia ter queimado, podia trocar de gancho, muitas das vezes ele fica repetindo aquilo, ele tá errando e ele nem percebe. Ele acha que tá certo, mas aquilo ali é uma questão simples, né? Um gancho, ele estando limpo, não estando com tanta. Não estando com tinta, na verdade, ele foi trocado. Que seja queimando, que seja mandado desplacar ele.
né, numa empresa que seja, cara, ele vai ter uma durabilidade maior do equipamento dele, ele vai ter uma qualidade melhor no seu produto. Então, assim, a gente tem sofrido muito, um dos pontos foi esse, e outro ponto também que a gente viu bastante também é com relação às pessoas, a o tratamento de superfície, a limpeza, é o fundamental. E o cara, muitas das vezes, ele no desespero faz rápido e anda e tal, e depois vem o problema. E depois o problema é maior ainda, porque para repintar é pior do que pintar. A repintura é uma dor de cabeça que todo mundo tem. Eu prefiro pintar 1000 peças do que repintar 10. Então, A regulagem é diferente. Se você manusear, você ó, tá aqui uma repintura, um exemplo. Você saiu essa peça, você vai repintar ela. Você põe a mão nela aqui, ó, marcou ela, e você vem e vai pintar. A hora que você aplicar a tinta aqui, você vai ver aqueles relevos. E o pintor aplica a tinta e não some aquela mancha. Não some. O cara sofre. O que ele tem que fazer ali? Simplesmente ele pega, vai repintar, manuseou ela com a mão aqui, um paninho com álcool, que o álcool ele evapora rápido. Vem aqui para com a tirar a luva impressão. para tirar a impressão. Sim. Tirou a impressão, aplica a tinta ali, perfeito, não tem problema nenhum. E ninguém sabe, muitas das vezes ninguém sabe disso. O cara tá lá sofrendo. Se você olhar, 90, vamos lá, de 100% aí das pinturas, chega num pintor e fala assim: você gosta de fazer repintura? 101% vai falar não. Ninguém gosta. Ninguém É um processo que é gosta. muito. Não é que não gosta, Marco, é que é difícil É acertar. difícil acertar. É difícil você recuperar. Exatamente. Entendeu? Procure não errar um carrinho de peça. Exato. Porque se esse carrinho der errado e você tiver que refazer, você vai ver a dor de cabeça que é. E me fala uma coisa, a gente tá falando aqui de tudo isso, mas me diga aí, como foi seu início na pintura? Há quantos anos? E com quantos anos você começou na pintura? E por que você veio cair nesse setor? Olha só, Misael. Eu comecei com a pintura eletrostática. Hoje não pode mais, né? Mas no nosso tempo lá, eu comecei com 13 anos de idade. Hoje você tá com 40 e... 44. Porra, tem um tempinho aí, Tem velho. um tempinho. Nós fizemos, pra você ter ideia, eu cheguei numa empresa e lá tava precisando de office boy. Hoje nem existe isso. Eu fui trabalhar de office boy. Quando eu cheguei lá, tava precisando de office boy, eu falei, tá bom. Tinha 13 anos de idade. O office boy era aquele cara que pegava a documentação ali, ia para um banco, ia num correio. Sim. Era um menino de recado, no caso. Sim. E ali foi onde eu comecei. Entrei dentro da empresa como office boy, né, ali, conversando com o pessoal ali, esperando alguma documentação. Nisso, o pessoal que estava na produção ali precisava de alguém. E eu lá parado lá, eu falei, sempre gostei, sempre fui um cara bem assim, curioso. Aí eu saí ali e falei, fui lá, enganchei uma peça, voltei, enganchei outra, ali fiquei ali um pouco. Aí teve o serviço, eu saí, fiz o serviço, eu voltei, e à tarde não tinha mais nada que fazer. Aí eu cheguei no menino que era encarregado e falei, eu posso ajudar o pessoal da produção? Ele falou, pode. Aí peguei, fui enganchando peça e tal, e o pintor, foi muito engraçado essa história, eu tava pintando, eu tava enganchando peça ali e tal, e o pintor ia no banheiro. Quando ele ia no banheiro, eu pegava a pistola e pintava uma peça. Ele voltava, a peça estava pintada. Aí ele olhava, quem pintou? Eu falei, tava aí, eu pintei. Colocava lá. E assim foi indo. E um dia esse cara, ele veio sair da empresa. Era uma empresinha pequena, ele saiu. Saiu de férias e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Tomou o lugar dele. Foi, o rapaz falou, tem um Marcos aqui. E nessa empresa eu fiquei por 13 anos. É impressionante, né? Porque você via essa vontade dessa geração aí dos 40 a mais de fazer, de ter uma oportunidade, de transformar. Hoje a gente não vê mais. Não, tá difícil. Hoje pra você ter uma galera empenhada ali, uma equipe engajada, é difícil, né? Difícil. Tem, mas hoje em dia, cada dia tá mais Tá difícil. mais difícil. E aí foi onde começou. A gente começou, fiquei 13 anos lá e a gente foi. Chegamos, trabalhamos em outras empresas, trabalhei mais 7 em outra empresa. Vim E sempre em pintura. sempre em pintura, a minha vida inteira. São 31 anos. anos aí na pintura. Pintura, não sei fazer outra coisa, não. Aí eu posso dizer para você que aqui nessa mesa
nós vamos somar aí uns 2.000 anos de experiência em pintura. De pintura. A semana passada a gente estava aqui com uma pessoa que tinha 18 anos. Você Hoje imagina. eu tô com você que tem 30, nós vai trazer outro de 25, outro vai somar 2.000 anos de experiência aqui na pintura. Exato. E aí a gente vai contribuir para essas pessoas que estão. Tem a coragem, tem a atitude, mas às vezes tá escassa do conhecimento, do fazer, Sim, do testar dali, do do processo, né? processo. Porque uma coisa é eu ler um artigo, outra coisa é eu ouvir de alguém que tem Sim, 30 anos fazendo, é é diferente. diferente. Faz É diferença, né? diferente do cara que sobe no palco e diz, Ah, eu sou fodão. é diferente porque ele não vivenciou, né? É. O- Costumo falar que só fala de fome quem passou fome. Então, você vivenciar, você tá dentro do processo. Se eu falar para você que foi o Mar de Rosa, tudo isso não foi. Foi aprendendo na pancada mesmo. Tudo que nós não teve um livro, não teve nada que falasse assim, ó, tá vendo? Se você pôr a mão aqui na repintura, vai manchar. Não, opa, por que manchou? Vamos analisar. Vou fazer de novo, aí Fazer de manchou de novo. novo. Manchou de novo e a Fazer gente 100 aí não manchou. não manchou. Isso E a aí gente foi aprendendo. isso aí é aprender no... Exatamente, é o que a gente está discutindo aqui hoje. E hoje a gente está transbordando para as pessoas isso aí, Sim. que as pessoas são privilegiadas, né? Eu sou um privilegiado de estar aqui, as pessoas também são privilegiadas muitas das vezes, quantos não tem um problema desse e fala, cara, eu não sabia, minha máquina está lá estralando, eu não sabia que simplesmente um ferrozinho terra colocou lá e resolveu. Quantos detalhes? Eu sou um cara muito grato por tudo que eu vivi, tudo que a pintura eletrostática me trouxe. Hoje nós somos aí à frente de um ecossistema que as pessoas não têm noção do que a gente faz dentro da operação. Verdade. Eu fico aqui muitas das vezes, assim, a minha função aqui é trazer essa galera, é provocar essa galera, porque é um conhecimento de graça, é um conhecimento que as pessoas às vezes quando você vai visitar, eu sou um eterno vendedor, eu nunca fui pintor, nem o cara da tinta, nem nada. Eu sempre fui um vendedor. Eu gosto de pessoas, eu estou sempre procurando a contribuir e eu sou muito grato. Uma maneira de devolver para esse universo tudo que eu ganhei e de tudo isso é estar aqui, Sim, é estar levando esse conhecimento, é estar levando isso sem fronteira através da internet para muitas pessoas. Mas assim, desde que eu entrei nesse setor, cara, eu enfrentei os desafios, eu venho me renovando todos os dias e provocando esses empreendedores, porque cara, é a maneira da gente transformar nossa vida, sim, acreditando em quem nós somos. O empreendedorismo, ele é uma maneira, assim, que eu acredito que seja a única maneira, nós que vemos de família muito pobre, sim, a transformar nossa vida. Porque exatamente. o conhecimento, ele vem, nos enriquece, mas o conhecimento sem a prática, ele não serve Não para serve para nada. Sabe porra nenhuma, porque o cara que estuda e não faz, você pergunta pro cara, e aí, velho? Ele fala, tô estudando. Aí você fala, mas e aí, fez o quê? Ele, não, tô Tô estudando. Aí, estudando. caralho, ele nunca vai fazer. Quando você estuda e mete a cara, vai lá, quebra a cara, até você aprender e faz, o resultado vem. Então, esse conjunto dos dois é maravilhoso, entendeu? Diferença. Mas, assim, o fazer é É a diferente. diferença. O diferencial nosso é esse, né? Porque, pra você ver, a gente veio do mercado de pintura eletrostática e depois, né, da tinta. Então, assim, a gente foi uma contramão na E hoje treinamento, né? treinamento. Podendo ajudar essas pessoas. E eu sou muito grato por tudo isso, mas quando a galera não tem ideia do que a gente já passou, porque uma Sim, coisa é você ter ali uma pintura e você fazer o trabalho ali dentro. Você fica dentro de um galpão, um barracão ali de 500, 1.000 metros e fica fazendo num problema que tá ali. Cara, mas quando você sobe, que você vai em outra cidade, em outras áreas e atender outro público e conversar com esse povo, você vai ver que é um mercado gigantesco e os problemas acontecem o tempo todo. a gente foi numa determinada empresa e a gente conseguiu fazer uma redução de custo lá na parte da tinta. O vendedor estava do nosso lado, né? E o cara o cliente, na verdade, né, tava assim, ele falou: "Como? Vocês são loucos? Vocês vendem tinta, fazem todo esse processo e vendem para nós e você vem reduzir o meu custo de tinta?" Então, e essa é uma mentalidade diferenciada, porque o cara acha que porque a gente tem o cara teve uma pintura, ele não vai vir aqui. Cara, assim, são anos de desenvolvendo um processo, melhorando, e é uma ignorância você achar que alguém vai lá roubar a tua ideia ou pegar o teu Exatamente. cliente. Então, isso é sabe assim, aí a gente vai ficando desunido, separado, e quanto a gente tá separado sozinho, a gente fica mais fraco. Exatamente. Então, eu sempre digo pra galera, hoje nós somos um ecossistema. Se o cara quiser conhecer pintura, pode ir lá. Se o cara quiser conhecer Sim, fábrica de tinta, pode ir lá. O cara quer contratar um treinamento, pode ir lá. Ó, tem mentorias que eu dou
Assim, a nossa mentoria ajuda gente do país inteiro. Então o cara quer saber como. Tem gente. Por exemplo, o cara vai lá montar uma fábrica o cara vai montar uma pintura dentro de uma operação. Eu fiz isso muito e a gente ainda faz ainda, Sim. mas eu gosto mais daquele empreendedor raiz que tá começando e tal. Então a gente vai o cara vai desenvolver um processo dentro da operação dele e aí ele precisa entender se vale a pena ou não. Aí o cara fala, pô, eu não vou perguntar pro cara, o cara vai falar que não vale. Não, tem coisa que é melhor você fazer lá do que trazer pra cá. Sim, E sim. tem coisa que é melhor você trazer pra cá do que fazer lá. Exato.